Chama o pessoal da Audito para cá. Fazer uma pequena introdução aqui. Se eu tiver uma besteira, depois você me corrige, tá? Eu faço muito isso. Gente, a Audito é uma spin-off, uma empresa que nasceu da Soluta Contabilidade aqui do Rio. Eu já tinha um tempo que eu conhecia, eu ia falar da Soluta e encontrei com eles na nossa convenção. Eles foram convidados pela SCI, eles foram na nossa convenção. Eu tive a oportunidade de dar um pulo lá na Soluta, conheci um pouquinho e me mostraram o Audito. O Hélio falou um pouquinho para a gente aqui. Vamos virar a página agora da parte financeira, né? Gente, existe uma grande oportunidade de mercado, que é essa parte de tributos mesmo. Eles chamam de tax, né? Tax disso tudo. Cara, sei lá, recuperação, revisão fiscal, auditoria fiscal, etc. Tem uma grande oportunidade de negócio que muitas pessoas não têm ferramentas para explorar isso, né? Ah, cara, mas tem sei lá, esses auditores de SPEDs. Cara, não é isso. Não é isso. É um pouco mais. Nós precisamos ir um pouco mais fundo, né? Então, quando eu comecei a ver um pouquinho do Audito, eu vi uma grande oportunidade para quem quiser estruturar ou melhorar a sua parte de consultoria de tributos, de revisão fiscal. Eu vi uma belíssima oportunidade. E meu time já está começando a se preparar para isso, né? Vou passar aqui a palavra para o Hélio, depois para o pessoal do Audito. Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Agradecer o convite do Thiago, a visita dele foi muito proveitosa. Contar rapidamente da minha experiência. Eu sou formado em tecnologia e fui trabalhar no ano de 2002, 2003 no escritório contábil de São Paulo. Minha proposta foi fazer uma expansão da carteira de clientes. E em 6 anos a gente transformou o escritório que tinha 20 pessoas em 400 pessoas, né? Usando como mote, né, a redução de carga tributária de forma lícita, tá? Então, numa época que poucas empresas eram adeptas, né, poucas empresas de contabilidade eram adeptas, não tinham tecnologia para levar os seus clientes para o lucro real, a gente fez um processo de consultoria, por assim dizer, né, para essa empresa, e ajudamos na expansão da empresa. Lá para 2007, 2008, a gente começou a entender que o mercado contábil ia mudar mais, porque entraria o sistema público de escrituração digital. Aí eu, como sendo uma pessoa de tecnologia, comecei a enxergar dentro da nossa operação que a gente tinha gargalos. A gente usava um sistema em clipper. As notas fiscais elas não eram eletrônicas. O analista fiscal, o assistente, ele digitava o que ele queria. Havia um documento fiscal e ele digitava outra coisa e estava tudo certo, né? A fiscalização era muito precária. Eu entendi que isso ia mudar e resolvi sair dessa empresa, onde eu tinha a minha segurança, para empreender no ramo contábil. Fundamos a Soluta em 2009, né? Vai fazer 10 anos ano que vem. E logo no começo da montagem da empresa, a gente entendeu que a nossa atuação seria ligada à tecnologia e nós fomos buscar modelos de fazer uma contabilidade mais eletrônica, mais automática. O que nós fizemos? Tentamos aproximação com empresas de sistema, foram 5 naufrágios, né? A gente tentou algumas vezes, não deu certo, tentou outra vez, até que nós conseguimos criar um sistema colaborativo que funcionou. A gente usa esse sistema até hoje na nossa operação, mas a gente não estava muito satisfeito, porque aí a gente tinha a seguinte situação: a gente contava para o cliente que nós fazíamos uma escrituração fiscal digital, né? Que nós tínhamos um custo a mais para poder gerenciar todos os documentos fiscais eletrônicos. E quando chegava a fiscalização, a gente não tinha todos os documentos fiscais eletrônicos, né? Existia um gap aí, a gente tinha mais de 10% da movimentação dos nossos clientes totalmente desconhecidas por parte dessas empresas, né, do nosso cliente. Tínhamos um outro problema que era o seguinte: o mercado contábil falava que fazia o mesmo trabalho que o nosso por um custo muito menor, né? E a gente sabia que a qualidade do serviço tinha diferenças.
E nós pensamos em como resolver isso tudo, né? Então, cansado aí de peregrinar, né, nas empresas de sistema, a gente chegou a ter 20 aplicações diferentes rodando para atender, né, fases do processo de alguns clientes. E nós começamos a pensar em como resolver isso tudo. Então a gente pensou numa plataforma que fosse altamente tecnológica, escalável, que fosse web, e aí mais madura em relação a tudo o que nós tínhamos passado, né, em meio ao crescimento da empresa. A gente começou a especificar e tivemos a felicidade de encontrar com dois caras que hoje são nossos sócios. Um deles é o Anderson, que está aqui conosco hoje. Não sabíamos que se tornaria a Audito, né? Nós começamos a empreender, montar um produto, primeiro para atender as necessidades da Absoluta, e que na sequência foi colocado como uma empresa, né? Começando, nós fizemos aproximação com algumas outras empresas contábeis, e temos o prazer de hoje chegar até aqui para apresentar isso para vocês. Tá? Então eu vou pedir para a gente colocar um vídeo breve, depois faço algumas considerações a respeito. É rapidinho, tá? Estratégia. É ela que define o futuro de qualquer negócio. E nesse jogo, nós somos especialistas. Audito, uma empresa de soluções fiscais inteligentes. Nossos cérebros trabalham para desenvolver a inteligência artificial que vai te auxiliar a enxergar tudo de maneira estratégica. Da entrada ou emissão de uma nota, à auditoria de suas obrigações fiscais. E nosso foco é ir além. Criamos soluções completas para a redução de sua carga tributária, recuperação de créditos e compliance fiscal. Agora você deve se perguntar, será que isso realmente funciona? Bom, em apenas 2 anos de atuação no mercado, mais de 6 mil empresas já trabalham com as nossas soluções. Satisfação presente nos 26 estados brasileiros. Em uma única plataforma concebida de forma altamente escalável para grandes volumes, consideramos abranger todas as necessidades do macro cenário tributário brasileiro. Nossa plataforma atende todos os atores deste processo, sejam contadores, analistas tributários, controllers ou simplesmente usuários que precisem acessar de forma rápida e interativa as obrigações acessórias, notas fiscais mercantis de compra e venda, notas fiscais de prestação de serviço, todos os recolhimentos efetuados pela empresa e muito mais. Porém, o que você não sabe ainda é que nossa plataforma trabalha de forma proativa. Usando robotização, ela se atualiza diariamente e disponibiliza sem nenhum input manual mais de 131 obrigações e todas as notas fiscais emitidas contra os seus CNPJs. Além disso, nossa plataforma baixa de forma automatizada uma gama enorme de documentos fiscais eletrônicos, sem interação humana. Acompanhe comigo. Monitor de ECF, monitor de SAT com baixa automática de todos os lotes transmitidos, NFCE, nota fiscal de consumidor eletrônica, monitorando os cupons emitidos em contingência, CTE, conhecimento de transporte eletrônico, notas fiscais de serviço de mais de 200 municípios, automatizadas conforme a disponibilidade técnica. Uma vez baixados pelos nossos robôs, num conceito moderno de automação com validade jurídica, o sistema armazena em local seguro e de alta disponibilidade todos esses documentos eletrônicos, que agora já estão prontos para você utilizar em entradas de dados automatizados no seu ERP, cruzamento contra as obrigações acessórias, auditorias internas, auditorias contra fornecedores, recuperação de tributos, atendimento a fiscalizações e consultas por múltiplos usuários. Inclusive, vamos fazer uma consulta juntos por nome, por chave e por número, dentro de um período específico
ou tudo dos últimos 7 anos. E além disso, é possível fazer a manifestação de destinatário, que garante a segurança jurídica para a sua empresa, informando a Receita Federal e unidades da Federação sobre as mercadorias de fato recebidas, operações não realizadas e canceladas, operações desconhecidas, e permite ainda que você visualize todas as notas fiscais que estão em trânsito. Bom, agora que você resolveu o problema do seu arquivo fiscal eletrônico, como você controla se as obrigações de sua empresa foram entregues no prazo? Você confia naquela planilha que te apresenta? Como saber se de fato os arquivos foram transmitidos? E se foram, onde eles estão armazenados? Alguém conferiu se as diversas obrigações estão consistentes entre si? E se eu te falasse que nós já automatizamos tudo isso? Vamos do começo. Nosso time de implantação configura os dados básicos da sua empresa em poucos minutos. E depois disso, o nosso sistema faz a baixa automática de todas essas obrigações no período dos últimos 7 anos. Pronto, agora você montou o arquivo eletrônico de todas as suas obrigações tributárias. Você já tem o controle. Nosso módulo Análise de Obrigações demonstrará se todos os CNPJs que você controla possuem de fato, tendo como fonte a Receita Federal e a CEPAR. Sim, todos esses arquivos foram baixados e catalogados. E agora você tem a visão das divergências. Note que foram analisados 511 CNPJs no período de 1 ano. E o sistema fez tudo isso sozinho. Agora é só conferir o resultado. Por exemplo, para verificar que empresas possuem divergências de PIS, basta clicar no número correspondente. Para analisar as divergências focadas em uma única empresa, basta que você selecione esta conta e pronto. Você pode observar as divergências dos últimos 7 anos, comparando a apuração SPED, DCTF ou GIA, recolhimentos e parcelamentos, compensações, e você também pode analisar as obrigações anuais, tudo em uma única tela. Repare que o sistema mostra a entrega ou não, mês a mês. Rolando a tela, você pode acompanhar o monitor de cada tributo, que mostra se as diversas obrigações estão consistentes entre si. Caso precise de mais detalhes, basta clicar no monitor para ter uma visão mais detalhada. A lupa dá ainda mais informações sobre o cenário escolhido. Essas análises foram feitas apenas com base em dados oficiais, após as entregas das obrigações. Mas podemos fazer automação sobre outras fontes de dados, como fizemos para esta empresa que possui 180 CNPJs ativos e precisa fazer a pré-auditoria, conferindo dados estruturados contra os seus sistemas transacionais. O resultado é a eliminação de horas de conferências manuais. Estamos preparados e com cases de sucesso que provam isso. Agora, que tal se juntar a nós? Nosso sistema está de portas abertas para receber a sua empresa. Nós fizemos essa demonstração, foi um desafio que a gente recebeu, foi da Claro. Nós tínhamos 8 minutos para apresentar, numa sala cheia, outras 20 pessoas, outras 20 empresas tinham sido chamadas para participar de um evento chamado Tax Innovation Day. O que eles estavam fazendo? Estavam buscando no mercado empresas que tinham automatizado partes do processo e queriam levar essas empresas para lá. A gente conseguiu se qualificar para a fase final e nos qualificamos, estamos há quase 1 ano numa prova de conceito para poder passar a ser um fornecedor, né? Mas é bacana dizer que a gente leva muito conhecimento agregado da nossa expertise já embarcada no software e vamos aprendendo com cada projeto, construindo as ferramentas, e essas ferramentas elas vão ficando disponíveis na plataforma, tá? Então, à medida que a gente supera as dificuldades, a plataforma se enriquece com novos cruzamentos, com novas análises. Nós nos focamos numa plataforma zero input, ou seja, o que nós colocamos para ter acesso a todas essas informações são dados básicos, ok? Nós alimentamos o sistema com a procuração eletrônica, com um certificado digital, com algumas senhas, né? Senha de Secretaria da Fazenda, de Prefeitura,
e o sistema ele começa a catalogar tudo que tem disponível nessas fontes de dados. Nosso trabalho é automatizar quantas fontes estiverem disponíveis. Então, nós ficamos o tempo todo, né, dentro com o nosso time, pensando qual é a próxima automação que nós faremos. O resultado é que nós temos uma série de informações em um único banco de dados prontas, informações estão prontas para que você chame as análises. Você não precisa montar uma planilha, você não precisa gerar um relatório, e a nossa visão é para cada empresa, mas também para um grupo de empresas. Então nós temos relatórios que atendem uma única empresa, mas atende a corporação, a organização contábil, ou, como nós costumamos falar, nós atendemos o controle. Tá? Então, aquele camarada que tem responsabilidade por cuidar de 40 CNPJs, 60 CNPJs, 80, 200, 300, esse cara normalmente é o nosso público-alvo. Então a gente começa a mostrar para ele aquilo que normalmente a equipe não conta, né? Então até um fato curioso, quando nós chegamos nas empresas para fazer a demonstração, a gente precisa ser muito seletivo em relação a para quem a gente vai mostrar o resultado do trabalho. Porque se você mostrar para a pessoa errada, ela bloqueia você, porque normalmente ela pode ser, né, a dona do problema. Então a gente tenta levar isso para a alta gestão, para a direção da empresa. Bom, tá cortando um pouquinho ali, Anderson, não sei se dá para a gente reduzir um pouquinho. Vou mostrar um pouquinho rapidamente como funciona a plataforma para vocês. Acho que já dá. Bom, então, em uma única plataforma, como vocês viram no vídeo, nós colocamos a automação de todos os documentos fiscais eletrônicos. Tá? Então, na prática, a gente captura notas de saída, de entrada, de serviços, colocamos tudo isso dentro da mesma base de dados, uma ferramenta web, e os clientes têm acesso a isso. Então, o cliente ele trabalha contigo num ambiente colaborativo. Depois que você tem 100% de certeza que todos os documentos fiscais eletrônicos estão à sua disposição, conseguiu mostrar para o cliente que as operações dele foram tratadas com validade jurídica, o que nós fazemos? Nós preparamos esses documentos para ir para qualquer sistema. Você pode levar para o Contimatic, para o domínio, para o SCI, para o SAP, para o TOTOS, porque como nós já temos o documento fiscal eletrônico, regras de automação e muitas vezes informação tributária, a gente propõe uma entrada de dados automatizada. Isso vai fazer com que você ganhe escala em relação à mão de obra que faz escrituração fiscal. Tá? Então aqui nós temos exemplo de como é a nossa tela, né? Essa tela normalmente é uma tela operada por profissionais tanto do time da contabilidade quanto do time do cliente, onde você tem acesso a todos os documentos que foram emitidos contra ele. Tá? Você vai falar, tem muita empresa que tem isso no mercado, né? Tem algumas, tem CIEG, tem Arquivei. A questão é o que a gente faz depois de ter a informação. Tá? Então eles são empresas de sistema. Nós somos uma empresa que vai usar esse dado para fazer a operação de compliance e apuração fiscal para BPO. Tá? Então, dessa porta de entrada, que são os documentos, nós temos uma série de rotinas que estão automatizadas e que podem ser muito úteis para as empresas de vocês. Então, à medida que nós vamos criando a automação, eles vão ficando disponíveis ali no menu. Você pode ter acesso aqui a aos documentos, tanto emitidos quanto recebidos, CTS, notas de entrada e saída. Você pode fazer a pesquisa e todas as notas emitidas de um determinado fornecedor, se você chamar o CNPJ do fornecedor, vai mostrar dos últimos 5 anos, dos últimos 6 anos. Então a gente automatizou muito o processo de atendimento à fiscalização e usando esse dado para depois fazer uma auditoria comparativa, tá, sobre aquilo que está sendo escriturado.
Nós fizemos baseado no que nós temos de documento fiscal, a gente fez uma rotina de extração de todos os itens que compõem essa base tributária, né? Que você pode fazer, o que a gente chama de destinação, destinação do uso, né, daquela mercadoria, daquele determinado fornecedor, no nível do produto, inclusive, para que o cliente nunca mais tenha que informar aquela história, né? Esse produto é ativo, é consumo, é revenda, né? E o crédito tributário, como é que ele vai se dar depois disso? Então já temos um painel onde você comanda tudo isso. Comandando certo, você vai conseguir fazer a integração de modo inteligente para o sistema de origem que vai fazer toda a sua apuração fiscal. Cada item da nota? Cada item da nota. E ele assimila com o CFOP, precisa classificar toda vez ou não? Não, você faz justamente, a gente tem um conjunto de regra de par, que trata o CFOP versus a CST, mas a ideia aí é tirar do cliente a obrigatoriedade dele informar que aquela mercadoria que ele recebeu no documento vai ser usada para comercialização ou para uso e consumo. Então, uma vez que você determinar que aquele item ele faz parte de um processo de industrialização, você consegue, por exemplo, tomar o crédito do ICMS-ST, se ele teve ST destacado antecipadamente um fato gerador presumido não realizado. Então você consegue fazer essa amarração uma única vez, toda vez que o sistema receber a nota com aquele código de produto daquele determinado fornecedor, o sistema já vai saber como se comportar para fazer a exportação dos dados. Exportação não, né? Automação. A gente faz a conexão via web services, entregando dados de forma estruturada. Nesse deparo, você chega na minúcia de NCM, por exemplo? Sim. Né? Uma das coisas que a gente criou em 2012 foi um cadastro de produto baseado nas normas, nas legislações. Então hoje não está disponível ainda para consumo na ferramenta, é uma coisa muito particular. Mas a gente vai lançar aí no próximo ano o consumo da tributação dos itens que a gente tem hoje catalogados, tá? Hoje a gente tem mais de 2 milhões de itens únicos com tributação para atacado, indústria e varejo em 8 estados. Então a gente está enriquecendo essa base, logo essa base ela chega para consumo já pronta com a tributação. A previsão de ter no seu certinho, eu já sei. A previsão de ter. Hoje a gente, o que nós fizemos, né, até para colocar algumas questões aqui. Nós nos preocupamos em automatizar muito bem o processo de entrada de dado, que é para tirar aquela perda de informação, aquele processo maluco de você ficar perguntando para o cliente se a nota foi cancelada, rompimento de sequência, cancelamento de nota que foi faturada contra a empresa que ela não sabe. Então a gente cuidou primeiro dessa etapa, foi a etapa 1. Depois a gente pulou e foi logo para a etapa 5. Qual que é a etapa 5? A gente pegou o final do processo, ou seja, todas as minhas obrigações acessórias estão entregues. Tá? Então assim, entreguei a DIRF, entreguei a DCTF, entreguei a TACOM, nem existe mais, né? Entreguei a DCTF, o cliente pagou o DARF, entregamos o SPED de contribuições, o FD fiscal, entregamos. Então a gente automatizou o processo de captura desses arquivos. Então hoje quando a gente fala que a empresa entregou ou não a obrigação, a empresa entregou ou não a obrigação. Nós automatizamos o processo de busca, download, né, de baixa e de comparação. Então a gente não vai dizer apenas se entregou ou não, a gente vai falar se entregou ou não e se esses dados estão consistentes entre si. Tá? Então é importante falar que no meio desse caminho, a gente hoje pratica algumas coisas dentro da nossa empresa de contabilidade que a gente ainda não conseguiu levar para um nível de vender, a gente está maduro para o mercado. Tá? Então aquilo que a gente está levando e compartilhando com outras empresas são esses processos. Né? Primeiro o processo de automação de toda a camada de documentação fiscal e o processo final, né? Que é o compliance para verificar se todas as obrigações foram entregues. E aí a gente começa o processo de cruzamentos. Né? Então hoje a gente compara essa massa de documentos fiscais que foram emitidos pela empresa ou contra a empresa contra a apuração que foi feita. Tá?
E aí eu acho que eu vou quebrar um pouco o nosso protocolo aqui, vou colocar a apresentação. Eu acho legal quando a gente consegue transformar num caso prático, vai ficar mais claro para vocês. Então a gente vai ficar sendo muito técnico, eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui com o público, eu não sei se o pessoal é mais da área técnica, de um nível mais alto. Então eu vou tentar falar a linguagem de como a gente aplicou tudo isso em um case, tá? Pode passar. Bom, o projeto nosso aí, a gente desenvolveu o sistema, né, para a necessidade operacional, mas é o seguinte, a gente, com o sistema da audito, a gente chegou para fazer está sendo muito requisitado para a gente hoje. Cara, você pode fazer uma auditoria aqui na nossa empresa, a gente gostaria de saber se está tudo ok. A gente foi chamado para isso, fizemos uma auditoria eletrônica, tá? Cenário inicial, valores inconsistentes em obrigações acessórias, arquivos de obrigação eletrônica não entregues ao fisco, obrigações que não contêm todos os documentos recebidos ou emitidos, fiscalizações não atendidas em tempo hábil, gerando grandes prejuízos, dificuldade para a centralização e gestão dos dados. Informações como essa. Então, cada barrinha dessa aí é uma obrigação. E elas não estão consistentes. Né? Então, tem mês que você declara a retenção, a DIRF tem um valor, a DCTF tem outro, e o pagamento é outro. Tá? Então, aí temos outro exemplo. Apuração divergente de DCTF e de DARF. E aqui começam os problemas, né? Obrigações que foram entregues em branco só para cumprir prazos. Pode seguir. Isso já é um outro exemplo de análise de escrituração, onde a gente faz o seguinte comparação. Tem todos os documentos que me foram entregues, comparei com outras apurações que foram feitas, e tenho ali, no quadrinho verde, o total das apurações que foram bem-sucedidas, que bateram, que estão ok. O segundo são operações que foram registradas, mas ninguém entregou para a gente o arquivo eletrônico. Ou seja, eu não consigo dizer que aquela operação é verdadeira porque eu não tenho uma chave de uma nota fiscal eletrônica que eu consiga validar na Cefaz. Tá? Então pode ter sido uma nota de uma outra empresa, uma nota cancelada, e a gente começa a desdobrar. O azul são notas que nos entregaram, de alguma forma, ou por automação ou por legado, que não constaram da apuração. O quadro roxo ali, ele fala de divergência. Então a gente tem uma nota, uma data de emissão diferente do documento. Registrou-se uma data diferente daquela que tinha no documento, data, valor, tipo, série, status. Aí a gente tem várias consistências em relação a isso. O amarelinho são notas que estão na base da Cefaz e não estão na empresa, e o outro são notas que não deveriam ter sido escrituradas mesmo. Pode passar. E esse aí seria o painel geral, né, de todos os CNPJs da empresa, mostrando a quantidade de obrigações que nesse período, né, essa análise normalmente é feita por ano, que deveriam estar feitas, mas não estão. Então, só um exemplo aqui. A gente tem aqui, qual é o número aí, Anderson? Não dá para... Deixa eu ver aqui. De totalzinho. A gente tem de 587 de um total de 1.092 obrigações. Então a gente já catalogou quantas deveriam ter entregues e quantas entregadas. Lá no sistema a gente tem como clicar e descobrir qual é a empresa. Tá? Então você clicou ali e ele abre a lista das empresas que estão com esse determinado problema. Então nós temos, esse é um monitor estadual, né? Pode seguir. E aí começa o show, né? Autos de infração. Então, tudo aquilo que a gente pontuou lá, pode seguir. Pode seguir. Vai. A gente pegou uma empresa no estado de São Paulo. Pode seguir. Uma empresa no estado de São Paulo, 31 autuações. Uma empresa no estado de São Paulo. Olhando nos últimos anos, 31 autuações. Valor de 133 milhões de reais. Quais são os problemas que você teve na fiscalização? Pode seguir.
Falta de escrituração de documento próprio. Emitiu a nota e não escriturou. Falta de divergência entre apuração e declaração. Falta de escrituração de documento de entrada. Total desse auto aí, 2 milhões e 500. Por que a gente fez isso? Para demonstrar que tudo que estava na nossa análise estava ocorrendo e estava acontecendo na autuação. Tá? Então isso acontece, hoje acontece em 95% das empresas que a gente faz esse levantamento. A gente compara o que tem dentro de casa, olha para o cenário da autuação, está lá. Exatamente o que está sendo autuado, né, o que está sendo cobrado, é o que a gente levantou. Pode seguir? Pode seguir. Bom, isso aqui é uma outra informação, né? De um total de 9 milhões de XML, eles nos apresentaram 3. Esse era o arquivo digital deles. A gente teve que correr atrás e recompor outros 6 milhões de arquivos XML. Tá? A gente demorou para fazer esse processo aí mais de 6 meses, só para recompor o legado. De avançagem. E aí vem a fiscalização federal e fala, olha, é o seguinte, você não manda a obrigação de SPED de contribuições e eu quero tudo isso em 30 dias. Tá? Você não mandou e agora eu quero em 30 dias. Então a gente já estava cuidando disso. Esse aqui é o potencial de um auto de infração que a gente evitou, atendendo o prazo, né? Então a gente atendeu a notificação, produzindo os arquivos, entregando a hora e a tempo. E esse foi o valor que a gente evitou. Então, esse era o painel do sistema antes da gente fazer a entrega. Depois de fazer a entrega, todos os valores consistentes, exceção de um mês, onde foi feito um ajuste posterior. Vamos seguir. Mesmo exemplo em outra empresa. Potencial de autuação. E a mesma situação, né? A gente conseguiu, com os arquivos em ordem, fazer o atendimento. Pode seguir. Fiscalização estadual. Quem é de São Paulo aqui agora tem o tal do nos conformes, né? Então o governo está sendo legal com a gente. Está falando, olha, você tem um prazo aqui e se regulariza, tá? Está divulgando, inclusive, o ranking das empresas que entregam, que não entregam, a obrigação. E a gente recebeu esse cenário. Então, depois que a gente tinha feito o diagnóstico, falando, olha, você tem um problema, precisa entregar as suas obrigações o mais rápido possível, o Estado vem e fala a mesma coisa. Fala, olha, você tem um prazo aqui, 30 dias, está legal, entrega as obrigações para a gente. Pode seguir. Então, ele vem aqui e dá para a gente o prazo, né? Ali, ó, de obrigações desde 2013 até 2018, né? Ele te pede 30 dias para você regularizar a sua vida toda. Ó, identifiquei que você não entregou, você está meio esquisito. Entrega aqui para a gente, senão você vai ter um processo de fiscalização, provavelmente de autuação. Fizemos, produzimos, entregamos, e o auto de infração que a gente evitou é esse aqui, ó. E aí o Thiago falou, né, sobre oportunidades. Falta mão de obra para a gente treinar para usar o sistema para fazer demonstração do cliente para fechar projeto, né? E eu estou falando para vocês que 98% das empresas, de média para grande, quando a gente chega e faz um diagnóstico, tem muita coisa para resolver. Esse caso que eu estou falando aqui é comum para a gente. Todo dia tem empresa procurando a gente para fazer esse trabalho. E aí qual é o foco? O foco é dividir isso com os colegas de profissão aí, né? Para que isso seja uma área dentro dos escritórios, né? Para que a auditoria seja feita de forma preventiva e que se tenha a consultoria na melhoria dos processos para você não ter situações como essa, tá? Porque depois que está instalado, aí fica muito difícil.
E aí vem o conceito do quê? O sistema ele fez esse cruzamento praticamente todo sozinho, tá? Baseado nos arquivos que o Fisco disponibiliza para a gente. Então toda a parte da automação, da comparação, ela está pronta, né? É uma questão de modelo de negócio. Você ter um time técnico para fazer a apresentação, né? A abordagem, e depois desdobrar isso em plano de ação, onde você participe da resolução e tenha lá uma consultoria, uma auditoria mensal, onde os arquivos passem por você, onde você seja aquilo que a gente vem ouvindo, né, em todos os eventos que a gente participa, onde a gente tenha realmente o papel consultivo e estratégico, e não o papel simplesmente da execução. Tá? Bom, pessoal, aqui a gente começa a falar um pouquinho mais sobre o funcionamento do nosso auditor, né? Então, como é que ele funciona? Ele é multi-empresas, a gente consegue selecionar aí grupos de empresas, então eu não preciso fazer essa análise para um único CNPJ, a gente está focando tudo sempre no grupo todo de 10, 20, 30, 40, 80 empresas, isso é importante ser dito. E essa é a tela de baixa automática. Então a gente carrega o sistema assim. A gente programa para que ele busque as informações, ele vai buscar e quando está tudo pronto ele te avisa. Tá? E aí a gente vai para o seu arquivo eletrônico. O que a gente monta? Dos 5 anos, todos os arquivos estão ali, né, baixados com o recibo de entrega e com status de oficial, ou seja, esse arquivo foi baixado de uma fonte confiável. Não foi um arquivo que foi me apresentado, que pode ser um arquivo que não foi transmitido para o Fisco. Tá? Então essa é a última versão, a gente garante, e esse arquivo que vai ser usado nas análises. Então a gente tem isso para todas as obrigações. E esse aqui é uma tela que a gente chama de sinaleiro, né? Onde você tem exemplos aí, ó, de arquivos que empresas que estão com a apuração de FD contribuições em branco, né? A gente tem aí todas as legendas, né? Onde o arquivo é não obrigatório, ele é ausente, ele deu erro no processamento, ele está em branco, está ausente ou está ok. E aqui a gente faz a comparação, né, visual sobre o status. Então você vê aqui que no mês de fevereiro você teve uma apuração muito maior do que a declaração e o pagamento. Isso aí cabe uma retificação, precisa ser discutido, né? Se a apuração está errada, se a declaração está errada, ou se o pagamento está errado. Clicando ali no monitor, né? Nós desdobramos as informações. Então, cara, isso aqui eu fazia muito na mão antes, quando estava fazendo um trabalho de prospecção, uma auditoria. A gente elencava tudo em planilha, né? Pegava lá e ia na cada obrigação abrindo, colocando lado a lado. A gente traz isso aqui tudo feito já, e onde você tem a divergência, ele já traz aqui tudo visualmente. E você pode fazer, né, o aprofundamento e entender o que foi declarado. Tanto para pagamento quanto para declaração. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Está aqui? Fica à vontade. Tem algumas, são mais técnicas, tá? Primeiro, você falou que a gente tem acesso à base de dados via web service. Isso, eu entendi. Todas as informações, por exemplo, eu consigo buscar. Conteúdo americano. Que, por exemplo, no nosso RP contábil, às vezes o meu colaborador importa pelo SPED e outras empresas importam pela nota fiscal. Certo. Mas em ambos os casos falta alguma coisa, entendeu? Tem como eu completar a minha informação com isso, por exemplo, com o seu sistema, por exemplo. Tá, vamos lá. A gente resolveu a automação dos vários modelos de documento fiscal eletrônico. Então eu pego da Cefaz, da Receita diretamente,
as notas eletrônicas emitidas pela empresa e contra a empresa, 100% delas. Está 100% delas. Eu tenho dúvidas sobre isso também. Como é que você busca as notas de saída? Com aquela autorização de emissão de nota fiscal? Ou de que forma? Como é que você consegue completar isso? Com DANF? Com código? Então, baseado na automação mesmo. Então, quando você cadastra o CNPJ da empresa aqui no audito, tendo o certificado da empresa, a gente tem essa capacidade de ir lá e buscar e trazer para você. Oi? De saída? De saída. Tá. Mas se eu te contar, eu vou ter que te matar. E na entrada você faz a manifestação da nota ou você não faz nada? A gente consegue fazer com manifestação e sem manifestação. A gente aconselha muito a usar a manifestação. A manifestação é um aliado nosso, né? A gente considera como um aliado. Se eu tenho uma nota que eu desconheço, eu mato ela na chegada. E aí eu não vou dever ela quando for fiscalizado. Tá? Mas a gente consegue fazer os dois. A gente consegue automatizar com a ciência automática, né? Ou sem a ciência automática também. É que não dando a ciência, nós não vamos ter o XML. Então eu vou ter o quê? Vou ter uma lista das notas com os dados de cabeçalho, valor total, se ela está, o status dela. Então a gente tem aí, aprofunda um pouco mais no técnico, mas o fato é que isso está bem automatizadinho. Tá? Em relação à questão de histórico, esse teu produto, ele consegue fazer quantitativo de itens, ou seja, ele consegue pegar o inventário em 31 de dezembro de X, mais entradas, menos saída, e checar isso com o inventário em 31 de 12 de Y. Item a item. O que você está falando, a gente tem um nome, a gente chama de estoque de movimentação fiscal. Então o cliente declarou para a gente que ele tem lá 1000 itens, mas no período ele comprou 10 mil e vendeu 12 mil. Ou seja, a conta não fecha, né? Isso. A conta não fecha. A gente não chegou ainda na fase de fazer, né, de refazer o estoque de movimentação fiscal. Tá? A gente está pegando um pouco mais leve, porque esse é um processamento que ele envolve muito recurso de máquina, né? E a aplicação é uma aplicação web, ela não foi feita com essa obrigação. Nós fizemos uma ou duas aplicações aí para uso próprio, até prevendo o advento agora da legislação dos conformes, né, que criou a possibilidade de ressarcimento. Então a gente está montando essa movimentação de estoque item a item. Tá? Então quando você vai fazer um ressarcimento, você precisa mostrar uma ficha do produto, mostrando o saldo inicial, a movimentação dele nas entradas, nas saídas e apresentando um saldo final. A gente conseguiu fazer isso, tá? Para uso próprio, mas não na metodologia web, né? Então, dentro dessa plataforma aqui você não vai conseguir fazer isso. A gente tem essa ferramenta, mas ela é usada de uma forma bem específica em projetos um pouco maiores. Qual é a nossa pretensão? A gente está reestruturando a nossa parte de tecnologia profunda, né, usando mecanismos de pesquisa mais avançados, mudando a forma de tratar o dado, para que a gente possa entregar isso para vocês logo. Tá? Então, nas próximas fases a gente vai fazer isso sim, isso está contemplado. Hoje não está disponível nesse formato aqui, nesse visual. O Fisco da Paraíba faz isso com a perfeição. Faz. Quer saber? Ó, é show, não bate, mas item aí, se você tiver 10 mil itens, ele faz show. Se quiser conversar com o pessoal do Ceará, do Fisco do Ceará, eu abro a porta. Sei lá saber como Legal. é que está. Na verdade, assim, ó, a gente saber como fazer, a gente sabe. A questão aí é uma questão tecnológica mesmo, porque os dados são muito volumosos, né? E a gente precisa entregar isso a um baixo custo. Por exemplo, a questão não é fazer, está feito. A questão é disponibilizar isso para você na velocidade que você quer e com o custo que o cliente aceita pagar para a gente. Tá? Então, nós temos isso. Conseguiríamos fazer através de uma estrutura de dados própria, particular da empresa, mas isso envolve recurso, e aí fica inviável financeiramente para levar isso como um produto. Mas se isso for uma necessidade, né, em projetos especiais, a gente consegue, a gente tem essa tecnologia para compartilhar. Só colocando aqui mais uma coisa. Quando você falou da manifestação da nota de entrada,
você precisa ter autorização do contribuinte, do sócio, daquela CNPJ, para que você baixe tudo. Porque lá no Ceará, normalmente os contribuintes, pelo menos lá, eles não querem que o contador faça isso. E eles também não fazem. A gente tem que fazer a relação de todas as notas, manda para ele, ele vai olhando, porque ele não entra no site da Cepaz para fazer isso. Lá no Ceará é assim, a gente tem que fazer o trabalho para eles. A gente baixa as notas no site da Secretaria da Fazenda e manda para ele as inconsistências das notas que ele disse que era dele. E aí ele diz... Oi? Não é só lá, É por isso que eu te perguntava. Então, deu certo. E aí como é que você faz isso, já que a gente não vai ter de prévia logo essa manifestação do nosso cliente? Isso é uma questão que a gente está trabalhando. O Thiago teve no RD, né? No RD Summit. Acredito que nós aqui, né, deveríamos fazer de ponto com mais frequência e compartilhar como a gente trata em termos de case de sucesso. Eu faço assim, eu mostro para o cliente que aquilo vai custar mais caro para ele no final. Eu começo a minha apresentação com esses autos de infração aqui. Aí eu vou desarmando ele, né? Falo, cara, você quer que eu tenha acesso às notas antes e faça um trabalho bem feito e te digo que não está consistente e a gente monte um processo que impeça de ficar a nota voando por aí, ou você quer pagar a multa lá na frente? Normalmente ele entra no meu processo. Tá? Então é um trabalho de aculturamento. Né? A gente vai vender para ele o sucesso do trabalho que a automação vai trazer. É o que eu costumo falar para o meu time. O cliente tem que sentir que ele ganhou alguma coisa. Tá? Mesmo que seja evitar uma dor futura. Né? Muitas vezes eu chego e pergunto, você já teve um caso desse? A maioria das respostas é sim. Sim, eu já passei por isso. Né? Então a gente vem da dor para a solução. Né? E não a gente vai para a solução para colocar para ele como uma coisa imposta. Tá? Então hoje, consigo garantir para você que 100% dos nossos clientes aceita fazer a manifestação. Como nós fizemos isso? Nós mostramos cases onde ele estava sendo fraudado. Desvio de mercadoria bonificada, a fraude mesmo de fornecedor emitindo nota para o CNPJ para poder transportar a mercadoria e entregar para o vizinho, né? Compras feitas até usando o CNPJ dele pela própria equipe de vendas que ele desconhecia. Então, quando você faz um pente fino, faz uma triagem, baseado em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, você descobre que tem milhares de documentos fiscais ali. Né? Esse grupo que eu mostrei, muita coisa foi tirada debaixo do tapete. Os caras perdem o emprego. Né? Porque a gente tem ali milhares de documentos que não deu tratamento. E na ferramenta, existe alguma forma proativa de tratar essa manifestação? Ela é proativa. A gente não tem que ficar tirando um relatório no final do mês e mandando para o cliente, alguma coisa assim? Ela é proativa. Você vai formatar, você vai schedular, né, que a gente chama, vai criar lá na área de agendamentos, a gente está melhorando a nossa área de processos, onde ele faz o cruzamento e envia o resultado para o cliente por e-mail. Tá? Ou para o cliente, para o gestor do contrato, para o gestor fiscal, nós criamos uma área dentro do sistema que chama Central de Alertas. Então a gente configura alertas, né? Então, por exemplo, eu quero que uma nota fiscal, né, que acima de R$1 milhão, eu quero ser avisado de todas. Ou quando esse fornecedor emitir uma nota acima de R$1 milhão, eu quero saber. Né? Olha, quando uma nota de remessa não retornar num prazo de 60 dias, eu quero ser avisado. Tá? Então a gente está fazendo esse tipo de amarração para que você não tenha que ficar fazendo esse trabalho, né, de acessar o sistema, tirar o relatório, lembrar o funcionário de mandar. A nossa ideia aqui, eu falo, é input zero. Então você vai entrar, vai configurar a conta, vai configurar os parâmetros e o sistema vai trabalhar. Tá? Não é para você ficar trabalhando todo dia, todo mês, não. É para o sistema trabalhar para a gente. É um conceito diferente do que vendem para nós. Normalmente os sistemas chegam para a gente trabalha para o sistema. Nosso conceito é diferente. O sistema trabalha para a gente. Tá? Para a gente poder fazer a nossa função. Ele precisa ser instalado no cliente igual é o CIEG? Não. Vamos lá. Nós temos um conector que ele faz um papel importante, porque algumas informações elas
podem não estar disponíveis online. Vou dar um exemplo. O cupom fiscal eletrônico, ele não é online. A gente não tem processo hoje de automação disso. As secretarias da Fazenda não entregam isso para a gente. Então a gente instala um conectorzinho que chama Audito Connect na rede do cliente e aí ele fica ali rodando e subindo informação. Ele faz isso com outras fontes de dados também, tá? E uma coisa que nós temos, e a gente ficou devendo, a gente vai trazer, vai colocar no nosso site, na verdade, sistemas como TOTUS, SAP, e vários sistemas de retaguarda, sistemas transacionais, nós estamos fazendo a conexão nativa. Então, eu leio aquilo que o cliente deu à entrada e já comparo com o que a gente encontrou na Cefaz. Então, nesse caso, eu não preciso instalar nada no cliente, mas eu peço para ele um acesso direto ao banco de dados. E a robotização trabalha aí também. Tá? Então, a gente consegue comparar o seguinte: cara, venderam contra mim. Eu recebi essa nota? Recebi. Está no RP do cliente. Pagou? Pagou, está no financeiro. Então a gente consegue conciliar e entregar para ele. Né? Então a gente criou um sistema de auditoria eletrônica. Né? Então a gente vai no compliance do documento, cercando, da obrigação, e agora a gente está avançando para a área financeira também. Tá? Então, cara, quero saber se todas as notas que eu contabilizei, lancei no meu SPED, tem pagamento no financeiro. Se ele mostrar a tabela do sistema financeiro, a gente faz isso proativamente buscando. Consegui responder? Outra pergunta. O CIEG, para a gente, tem cometido várias falhas. Então, a gente demora de receber a informação quando a nota fiscal ela é alterada ou ela é cancelada. E isso é um problema que está acontecendo muito na Franco. A gente acabou de fazer o fechamento fiscal, fez toda a integração e aí surge alguma coisa. Queria saber como que é o deadline dessas atualizações, como que funciona, se tem algum tipo de notificação para a gente acabar não falhando. Que nós lá na Franco, a gente está com um problema muito sério com o CIEG, que eles estão tendo um deadline muito longo. Tá. A gente tem impacto relacionado ao serviço disponível por parte do fisco. Então, às vezes, quando a gente faz a consulta, ele está indisponível. Tá? Quando o serviço fica ativo, tem um tempo para aquilo retornar e para a gente conseguir trazer todo o volume. Né? Isso a gente resolve com o quê? Com performance de sistema, né? Investindo em melhoria tecnológica ou recurso. A gente paga mais caro para ter mais servidores processando essa informação e entregando. Situações que a gente criou. A gente tem o nosso transmissor. Você pode colocar na tela aí? A gente tem a nossa metodologia de validação dos arquivos e de transmissão, ela é própria. Então a gente não usa mais o PVA. Então você apresenta, o usuário apresenta o arquivo, o sistema faz a validação, sem travar a máquina dele, e ele já faz vários cruzamentos, entre eles a validação de quebra de sequência. Tá? Então quando você tem nota de saída faltante, tem alguma coisa esquisita, a gente pode barrar ele para ele não ser transmitido. Né? Então ali, ó, isso é feito por dentro do sistema na pré-auditoria. Então eu nem mandei o arquivo do SPED ainda para o fisco e eu já auditei, porque a gente substituiu toda a rotina de validação do PVA e trouxe mais inteligência para ela. Tá? E depois a gente vai fazer a transmissão dentro da plataforma. Tem como mostrar aqui? Então aqui a gente tem, ó, o botão transmitir e fica já o resumo da apuração com detalhamento e a quantidade de advertências. Tá? Então você não sai da plataforma para fazer isso. Como a gente é o patrono, né, o dono do documento, ele já está ali. Se tiver faltando, a gente consegue fazer um cruzamento prévio antes de mandar o arquivo. Tá? O audito ele captura todas as notas de entrada, captura todas as notas de saída. Quais as obrigações que ele gera a partir daí? Hoje a gente não gera obrigação. Gera diretamente do RP. A gente se posicionou no começo, né? Fase 1, que é catalogar os documentos, e no final dele, né? Que era o está entregue.
né? Então, depois que o pessoal falar entreguei, o sistema vai varrer as bases da Cefaz e vai pegar o arquivo que já foi transmitido. Aí a gente desce o arquivo com validade jurídica, com o recibo, coloca ele no lugar e coloca ele no painel. Daí ele fazer os cruzamentos. Exatamente. Então a gente vai buscar a informação oficial. Eric, mas eu quero fazer isso antes. A gente carrega um arquivo na pré-auditoria, ele vai fazer parte das análises, mas ele consta como um arquivo não oficial. Tá? Então agora a gente está vindo de trás para frente. Então estou indo da obrigação, voltando, passei pela parte de transmissão. Então, num futuro próximo, espero que seja próximo, a gente consiga sim fazer a geração dos arquivos ali dentro, sim, usando toda a inteligência que a gente está montando. Você falou que tem um projeto de 8 estados fazer análise da tributação estadual. Ele já tem a análise da tributação federal? Sim, a gente já tem a tributação federal. Tá? A gente tem a tributação federal. Isso está bem montado, está bem estruturado. Agora, já encontra-se disponível? Sim, mas é aquela questão que eu disse, né? Tecnologicamente falando, do ponto de vista comercial, a gente precisa ter mais segurança para poder vender. Então a gente tem certeza que eu prefiro ter 90% de assertividade do que assertividade nenhuma. E eu consigo administrar esse risco dentro da minha empresa. Quando eu levo isso para o mercado, a gente tem que ser muito mais assertivo. E aí a gente está usando prudência para poder validar bem esses dados, investir um pouco mais nisso, né? Testar um pouco mais o modelo, para poder começar a entregar isso para os nossos clientes de uma forma mais inteligente e segura. A segurança para nós aí é muito importante. Hoje se pode adquirir não tem? Hoje não. Hoje o nosso foco é o quê? Automatização de todo o processo de recebimento de documento, workflow desses documentos, né? Busca das obrigações acessórias, automatização desse processo, a guarda desses arquivos e o cruzamento entre eles. Tá? Vou adicionar isso a parte da validação e da transmissão dos arquivos. Tá? Então, hoje o nosso foco não é fazer apuração e não é de entregar inteligência em relação a tributo. O Tiagão já está me pedindo para encerrar. Deixa eu tomar o microfone mesmo, né? Quero agradecer o pessoal da Soluta. Soluta foi uma das empresas que foram à nossa convenção, que a gente está, inclusive, conversando sobre uma possível associação à rede. Ele não é tão bom em termos de tecnologia quanto o restante de nós, mas ele chega lá. Estou brincando. Estava pensando com os botões aqui, ó, se o sistema aprender a cozinhar, manda bem embora. Agora vocês podem falar assim, quanto que custa isso? Né? Bom, guardado a proximidade com a Black Friday. Tem que pagar ainda? Né? Isso é um casamento, né? Vou casar com esses. Black Friday, não estou brincando, gente. Eles vão mandar uma tabela. Então, contato a turma. Sobre a tabela, parece que tem 20% de desconto. E se chorar um pouquinho, sobe um pouco. Vai ser a primeira vez que o parceiro vem aqui para os outros você fala gratuito? Esse é o primeiro. Amor gratuito é só amor de mãe, filho. O restante, né? Mas agradecer pela gentileza de ceder o seu tempo, vir aqui apresentar. Entendam, gente, que eles não conseguem alcançar todas as empresas do Brasil, as grandes empresas que nós temos acesso às vezes, e nós temos uma possibilidade da gente ver fazer essas auditorias e fazer um pacote de resolução desses problemas. Né? Vou contar um case rapidinho. Quando a gente começou, nós fizemos uma aproximação com uma empresa que tem ISO. A gente fez uma palestra dessa, né? Um evento que teve aqui de automação para empresas de serviços contábeis, no hotel também. Eu pedi para falar 30 minutos, o cara acedeu, a gente mostrou um case, o cara saiu com o cartão de todo mundo. A gente escolheu 10 empresas, eu visitei uma, né? E fiz questão de ser uma empresa estruturada, que tem ISO e tal. Nós montamos junto com ele lá uma área de compliance, começamos a oferecer isso na região. Hoje ele recebe, recebe 40 mil reais de mensalidade recorrente, fruto da venda do sistema. Tá? Então, ele não paga para nós, ele recebe de nós. Ele começou investindo no projeto, na capacitação, né? Montou uma área, teve que sair da zona de conforto dele. A gente fez várias reuniões de projetos, de implementação,
E aí ele pegou esse conhecimento e começou a despejar em termos, assim, dentro da carteira dele, né? Do ponto de vista operacional, técnico e depois como projeto. E aí a gente desdobrou vários outros produtos e possibilidades, né? E é isso que a gente viabilizou, a gente vislumbrou junto com o Thiago, né? Ou seja, a gente precisa compartilhar isso com vocês, não adianta, a gente não tem braço para fazer isso com todo mundo. Você fazer uma visita ao Brasília, tá uma empresa de ponto. Dia 7 eu estou lá. Opa! Gente, palmas para os nossos amigos que cuidaram.